Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Estamos falando do livro 3 da parte especial do novo CPC, dos meios de impugnação das decisões judiciais. Então nós já falamos na nossa primeira aula sobre a teoria geral dos recursos, a ideia de uniformização do sistema recursal dentro do nosso ordenamento jurídico, vimos os efeitos dos recursos, os princípios, exame de admissibilidade e na aula de hoje nós vamos nos concentrar aos recursos em espécie. E sobre os recursos em espécie nós já vimos que existe essa ideia do recurso enquanto um elemento taxativo, só é recurso aquilo que a lei prevê sendo um recurso. E uma das considerações importantes que a gente poderia fazer no início é sobre o prazo dos recursos. Porque o novo CPC, quando ele faz essa organização na esfera recursal, ele uniformiza os prazos recursais. Então, os recursos que nós sempre trabalhamos com prazo de 5 dias, de 10, de 15, pelo novo CPC, eles são uniformizados num prazo de 15 dias. Então, recurso, como é prazo processual, 15 dias úteis. Então, eu vou ter 15 dias na apelação, 15 dias no agravo interno, no agravo de instrumento, no recurso especial, no recurso extraordinário, com uma única exceção, que são os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles permanecem com o prazo de 5 dias úteis. O resto, tudo 15 dias. Então, acaba ficando bem mais fácil na hora da gente contar o prazo. E lembrando, logicamente, já que estamos falando de prazo, que existe a prerrogativa de prazo para a Fazenda Pública, para o Ministério Público e, no caso de litisconsórcio, com diferentes procuradores, de escritórios diferentes e em autos físicos. Para todos esses que gozam das prerrogativas de prazo, o prazo dobra, vai para 30 dias. E no caso dos embargos, como ele é de 5, no caso de uma prerrogativa, ele vai para 10 dias. Então vamos começar com o nosso primeiro recurso lá no artigo 994, a apelação. O 994 trata de todos os recursos que são possíveis de serem manejados dentro do processo civil e nós vamos falar primeiro da apelação. Gente, acompanhe comigo lá no artigo 1009, a apelação. Na sentença, cabe apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, grife lá, preclusão, já vamos conversar sobre ela, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, o que é isso? A apelação, ela é o recurso disponível à sentença. Da sentença, cabe apelação ao tribunal hierarquicamente superior para que sejam sanados vícios processuais e que seja reformada a sentença. Então, falou em sentença, recurso cabível, apelação em 15 dias. O que vai acontecer nesse parágrafo 1º? O novo CPC, quando ele estabeleceu essa reforma do processo de execução, ele alterou o regime da preclusão dentro dos recursos. Por quê? Pela ótica do CPC de 73, como é que funcionava? O juiz proferia decisão interlocutória, por exemplo, uma decisão deferindo ou indeferindo uma tutela antecipada no início do processo. Dessa decisão, ou você entrava com um agravo em 10 dias, se fosse um agravo de instrumento ou agravo retido, ou se você não entrasse com um agravo no prazo de 10 dias, você perdia o direito de discutir aquela situação. Então, o que acontecia? Existia um regime de preclusão temporal em razão das decisões interlocutórias. Vem o novo CPC e faz o quê? Muda esse regime da preclusão dentro dos recursos. Por quê? Porque o novo CPC, nós vamos ver a partir da análise do agravo, ele retira do rol de recursos o agravo interno, que era aquele agravo, o agravo retido, perdão, que era aquele agravo que você fazia a interposição e ele ficava retido nos autos, recolhidinho ali nos autos, e só seria analisado
por ocasião de um recurso de apelação posterior. E no novo CPC não existe mais esse agravo retido, existe o agravo de instrumento. Mas o agravo de instrumento não é para toda e qualquer decisão interlocutória. O agravo de instrumento é apenas para as decisões interlocutórias previstas no artigo 1015. De forma que, se a sua decisão interlocutória não está prevista no 1015, você não vai poder agravar? Agravar de instrumento não. Mas o que você vai poder fazer? Como não existe mais essa ideia da preclusão das decisões interlocutórias, você poderá questionar todas elas por ocasião da sua apelação. Então, a ideia da apelação é justamente você fazer uma análise do todo o que aconteceu ali em primeiro grau de jurisdição. Então, você vai levar as questões processuais, você vai levar as questões de mérito, o tribunal vai fazer o exame de admissibilidade, vai verificar regularidade, legitimidade, tempestividade, preparo, tudo isso, passado nesse requisito de admissibilidade, vai para análise de mérito, aonde o tribunal vai verificar a possibilidade de reforma ou não da decisão e vai proferir um acórdão nesse sentido. Então, recurso de apelação é o recurso para você questionar a sentença de primeiro grau. O juiz de primeiro grau proferiu sentença, você foi intimado, tem 15 dias para entrar com o seu recurso de apelação. Vamos falar do agravo de instrumento. Gente, como eu falei para vocês, o agravo de instrumento ele sofre uma flexibilização por ocasião dessa mudança de entendimento do legislador no sentido de alterar a preclusão das decisões interlocutórias. Então, o que acontece? O agravo de instrumento, no CPC de 73, ele era muito utilizado na terceira hipótese, no terceiro inciso do antigo artigo 522, que falava das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que era quando você tiver um dano irreparável ou de difícil reparação. Gente, dano irreparável ou de difícil reparação é um conceito extremamente subjetivo. Então, tudo você consegue encaixar nesse conceito de dano irreparável ou de difícil reparação, não é verdade? De forma que eu tinha muito mais interposição de agravo de instrumento do que interposição de agravo retido. E essa interposição excessiva de agravo de instrumento acabava congestionando os nossos tribunais e acarretava numa maior morosidade do processo. Então, o que o legislador entendeu? Vamos colocar um fim a essa utilização desenfreada do agravo de instrumento. Porque bastava o juiz proferir qualquer decisão interlocutória e você fundamentava. Vai acarretar um dano irreparável ou de difícil reparação? Agravo de instrumento. E daí parava o processo inteiro, enfim, era um transtorno. Então, o legislador fez o seguinte, vamos acabar com essa utilização desenfreada do agravo de instrumento. Vamos fazer o seguinte, primeira coisa que nós já vimos, vamos eliminar o agravo retido. Agora, aquelas decisões, eu posso questionar as decisões interlocutórias, posso questionar todas elas por ocasião da minha apelação. Pronto, resolvi a questão da preclusão. Mas ainda subsistia a questão do agravo de instrumento. O que o legislador fez? Ele simplesmente criou um artigo, que foi o artigo 1015 do CPC, determinando hipóteses taxativas de interposição do agravo de instrumento. Então, aquela hipótese genérica de quando tem o dano irreparável ou de difícil reparação entra com o agravo de instrumento, acabou, não tem mais. Então, para que você possa entrar com o agravo de instrumento, você precisa estar previsto num dos incisos do artigo 1015. Então, ou você está aqui no 1015 e entra com agravo de instrumento, ou se você não está aqui no 1015, não se desespere. Você pode questionar essa decisão lá no teu recurso de apelação no fim do processo. Então, vamos analisar o 1015. O 1015 determina que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 1º, tutelas provisórias. O que é isso? Das tutelas provisórias, nós temos tanto as tutelas de urgência como as tutelas de evidência. Então, falou em tutela provisória, principalmente de urgência, onde a gente tem as tutelas antecipadas, as tutelas cautelares, o juiz proferiu uma decisão concedendo tutela antecipada, concedendo uma tutela cautelar. Opa, quero questionar agravo de instrumento, estou aqui no inciso 1º.
Inciso segundo, decisões interlocutórias sobre o mérito do processo. Então aqui a gente poderia inserir, por exemplo, o julgamento antecipado parcial do mérito. É uma decisão interlocutória atacada por agravo de instrumento. O juiz decidiu em decisão interlocutória o mérito, então agravo de instrumento. Inciso terceiro, a decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Então, quando a parte alega que aquele direito tem uma previsão de que seja resolvido mediante a arbitragem, mediante o juízo arbitral, e o juiz nega, rejeita essa alegação, é uma decisão interlocutória, agravo de instrumento. Quando a decisão interlocutória versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Quando eu quero afastar a empresa por um determinado momento para que possa invadir a figura dos sócios, a pessoa dos sócios, o patrimônio dos sócios, eu entro com aquela modalidade de intervenção de terceiros chamada incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no artigo 133. O juiz determina a desconsideração da personalidade jurídica. Eu quero questionar essa decisão, agravo de instrumento. Também cabe agravo de instrumento quando a decisão interlocutória rejeitar pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, eu peço a justiça gratuita, o juiz nega, agravo de instrumento. O juiz revoga ou acolhe o meu pedido de assistência judiciária gratuita, agravo de instrumento. Quando utilizo também agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa, que são aquelas situações onde primeiro eu preciso conhecer o conteúdo do documento ou as especificações do objeto para constituir prova no meu processo, agravo de instrumento. Também uso agravo de instrumento quando o juiz exclui um litisconsorte da lide. É onde com uma ação em face de 3 pessoas e o juiz reconhece que o terceiro é parte ilegítima. Ele exclui o terceiro da lide, o processo continua em face dos outros 2, mas para esse terceiro, agravo de instrumento. Também uso agravo de instrumento quando o juiz rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio, aquele chamado litisconsórcio multitudinário. Então, você ingressa lá com 90 réus e o juiz pede para limitar, o juiz rejeita essa limitação, agravo de instrumento. Também agravo de instrumento na admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Uma vez solicitados, o juiz rejeita a intervenção, agravo de instrumento. Também agravo de instrumento para concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo dos embargos à execução. Nós já estudamos a execução nas nossas aulas anteriores. Os embargos representam a defesa do devedor diante de uma execução de título extrajudicial. Os embargos não têm como efeito parar a penhora, avaliação, depósito, expropriação, mas você pode pedir efeito suspensivo aos embargos, desde que você alegue um dano irreparável ou de difícil reparação para o seu cliente devedor. Se o juiz acolher esse pedido de efeito suspensivo, que obrigatoriamente tem que ser caucionado, tem que ter penhora, garantia ou qualquer outra forma de garantia da execução, o juiz concedeu o efeito suspensivo ou rejeitou, agravo de instrumento. Também uso agravo de instrumento na redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Também já falamos da distribuição do ônus da prova. O parágrafo 1º é aquele que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova, quando o juiz determina quem deve provar o que no processo. Então o juiz determina, réu, você vai provar x, y, z. E o réu não pode ou não quer provar esses fatos, esses elementos, agravo de instrumento. Aqui o inciso 12 foi vetado e no 13 nós temos outros casos expressamente referidos em lei. Então, para que você tenha agravo de instrumento, tem que estar previsto no 1015. Não está previsto no 1015 ou em outra lei,
não é agravo de instrumento. No parágrafo 1º, também nós temos uma extensão do agravo de instrumento, quando também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na liquidação de sentença ou no cumprimento de sentença ou no processo de execução e no processo de inventário. Quando o juiz fixa o valor da sentença, quero questionar, agravo de instrumento. Quando o juiz determina na impugnação ao cumprimento de sentença ou determina uma penhora nos embargos à execução, em alguma decisão interlocutória no procedimento executivo, agravo de instrumento, ou decisão no procedimento de inventário também, agravo de instrumento. Então, resumindo, o seu questionamento está aqui no 1015, é agravo de instrumento. Se o seu questionamento não estiver no 1015, o que você vai fazer? Você vai esperar o processo terminar e na sua apelação da sentença, lá você vai inserir essas alegações em razão da ausência de preclusão das decisões interlocutórias. Perfeito? Temos alguns autores que já mencionam que o artigo 1015 ele não é tão taxativo quanto estabelecido pelo legislador, que ele pode sofrer algumas flexibilizações, mas numa prova objetiva, tá no 1015 é agravo de instrumento. Não tá no 1015, não é agravo de instrumento, não é agravo retido porque não existe mais. Você vai alegar isso por ocasião do seu recurso de apelação. Muito bem. O agravo interno. O agravo interno, que está lá no 1021, é aquele agravo cabível contra a decisão proferida pelo relator, a chamada decisão monocrática. Decisão monocrática. Caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Então, é quando o relator recebe determinado recurso e profere uma decisão monocrática, conferindo, de repente, um efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por exemplo. E eu não quero questionar esse efeito suspensivo, agravo interno. Quando o relator recebe o meu recurso e não conhece, faz o exame de admissibilidade, não conhece do recurso, agravo interno. Então, contra toda e qualquer decisão monocrática, quando o meu recurso vai ao tribunal, agravo interno. Aí nós temos os embargos de declaração, então lá no artigo 1022, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão, isso é novidade. Então não é só mais embargo de declaração de sentença ou acórdão, é embargo de declaração de sentença, de acórdão, de decisão interlocutória, de decisão monocrática, de decisões dos tribunais superiores, toda e qualquer decisão que precise esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, toda decisão que precise suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se devia pronunciar o juiz, ou a decisão que precisa corrigir erro material. Então, diante de uma decisão omissa, contraditória ou obscura ou que tenha erro material, primeiro você precisa corrigir esse vício. Primeiro você precisa completar a decisão, torná-la íntegra, estável. Então você entra primeiro com os embargos de declaração no prazinho de 5 dias, o juiz corrige a omissão, a contradição, a obscuridade ou erro material, profere a decisão, corrige essa decisão e dentro dessa decisão agora completa, você já vai verificar se há ou não necessidade de recorrer. Se for uma sentença, vai entrar com apelação. Se for uma decisão interlocutória, estiver lá no 1015, você vai entrar com o agravo de instrumento. Então, embargos de declaração, eles servem para corrigir um vício processual e não propriamente um vício material. Não é um recurso que vai reformar a decisão. Por isso mesmo que ele é interposto ao próprio juiz que proferiu a decisão. Porque se a decisão ela for omissa, por exemplo, quem é que pode corrigir essa omissão? O próprio juiz que proferiu a decisão. Então ele é um recurso chamado de recurso sui generis, porque ele é um recurso um pouquinho diferente. Ele não vai para o órgão hierarquicamente superior, ele vai para o próprio juiz que proferiu a decisão. Ele não tem uma análise de mérito, de reforma, ele tem uma análise processual. São os embargos de declaração. Aí nós temos recurso especial e recurso extraordinário, que são exceções dentro do nosso ordenamento. Então, o recurso especial e recurso extraordinário, previstos lá no artigo 1029.
O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, que são os artigos 102 e 105, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão exposição do fato e do direito, demonstração do cabimento, razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Então, o recurso especial e recurso extraordinário, gente, são recursos excepcionais que funcionam da seguinte situação. Você vai interpor um recurso especial toda vez que a decisão recorrida violar algum dispositivo de lei federal. Então, a decisão recorrida violou um artigo do CPC, violou um artigo do Código Civil, violou um artigo do Código de Defesa do Consumidor. Existe uma violação à lei federal, à norma infraconstitucional, recurso especial. Será recebido e julgado pelo STJ. Se a decisão recorrida tiver algum vício, alguma violação à Constituição Federal, recurso extraordinário, que será recebido e julgado pelo STF. Então não existe hierarquia entre STJ e STF, primeiro STJ, primeiro STF, não existe isso. O que existe são matérias distintas. O STJ cuida de recurso especial, o STF cuida de recurso extraordinário. Se a minha decisão recorrida tiver dois vícios, tiver violação à lei federal e à Constituição, posso propor os dois? Sim, vai propor o recurso especial e o recurso extraordinário. Aí sim, quando você propõe os dois, por um critério de lógica dentro do sistema, primeiro será apreciado o seu recurso especial e depois o seu recurso extraordinário. Mas não existe hierarquia, são matérias diferentes. A decisão violou dispositivo de lei federal, é recurso especial. A decisão violou dispositivo da Constituição Federal, é recurso extraordinário. E além desses requisitos aqui previstos no 1029, demonstração do fato, do cabimento, razões do pedido de reforma, para os recursos demandados nos tribunais superiores, a gente tem alguns outros requisitos, como, por exemplo, o pré-questionamento dentro do recurso especial. A matéria tem que estar pré-questionada, a matéria que você vai recorrer tem que ter sido objeto de menção no seu processo, esse pré-questionamento, que pode ser ficto, pode ser real, pode ser implícito. Então, nós temos várias discussões aí a respeito do pré-questionamento, que é uma forma de filtrar os recursos especiais infundados ou esse manejo excessivo de recursos especiais. Outro filtro frente aos tribunais superiores é a repercussão geral. A repercussão geral que tem que ser demonstrada dentro de um recurso extraordinário. Então, a minha alegação que fundamenta o meu recurso extraordinário tem que ter uma repercussão social, política, econômica importante, por isso uma repercussão geral que mereça ser apreciado pelo STF. Próximo recurso, o agravo em recurso especial e recurso extraordinário. O que é isso? Como se fosse o agravo interno da decisão monocrática do Tribunal de Segundo Grau, é o agravo dentro do recurso especial e extraordinário, previsto lá no 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal que inadmitir o recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Toda vez que o STJ ou que o STF recebe o recurso especial ou recurso extraordinário, respectivamente, e o presidente ou vice-presidente ao qual são endereçados esses recursos, nega o segmento ao recurso especial, inadmite o recurso especial e o recurso extraordinário, cabe agravo dentro do recurso especial ou recurso extraordinário. Então, é contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do STJ ou do STF que nega segmento ao seu recurso especial ou ao seu recurso extraordinário, salvo, logicamente, se a decisão já tiver sido objeto de repercussão geral ou de julgamento proferido em recursos repetitivos. E nós temos também os embargos de divergência. Embargos de divergência, está lá no 1043,
serve para uniformizar a nossa jurisprudência, a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, ou em recurso extraordinário ou recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso. Então, esses embargos de divergência, eles funcionam para uniformizar a jurisprudência dentro dos tribunais. Então, quando você tem uma divergência sobre uma mesma questão de mérito, então você tem a questão de mérito paradigma e vem um novo recurso especial, um novo recurso extraordinário e tem um posicionamento diferente. Opa, vamos uniformizar isso aqui. Ou é procedente ou é improcedente. Então você entra com um embargo de divergência para que a decisão do mesmo tribunal seja a mesma para os recursos, seja uma decisão uniforme. Então, esses são alguns dos recursos mais importantes ali no 994. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esses meios de impugnação das decisões judiciais, encerrando agora o livro 3 da parte especial do novo CPC. E nas nossas próximas aulas ainda vamos falar um pouquinho sobre juizados especiais. Então eu espero você para que a gente tenha um acompanhamento e um aproveitamento completo aí do nosso curso de processo civil. Até lá!